Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer um xarope de guaco e de outros componentes também. Então eu trouxe meu guaco aqui, ó, ele tá lindo, ele é pendente, eu vou deixar depois um link pro vídeo que a gente fala só sobre guaco. Ele é o Micania aglomerata, né, ele tem essas folhas bem compridas e eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai precisar dele para fazer o xarope. Então agora nessa época de inverno, que as pessoas ficam gripadas, ficam com tosse, ficam com catarro. Claro que a gripe é viral, então não tem remédio para vírus, só antivirais. O que a gente vai falar aqui é para tosse e para diminuir aquela coceira na garganta. Então, o guaco é um fitoterápico já aprovado pela Anvisa, então tem uma série de trabalhos científicos baseados nas propriedades medicinais do guaco, então por isso que a gente vai falar sobre ele. Ele tem uma substância chamada cumarina, e essa substância ela é anticoagulante, ela é expectorante, ela é antibiótica, então essa substância que é utilizada, né, esse princípio ativo que a gente utiliza do guaco, mas por ser uma substância forte, a gente tem que cuidar a quantidade. Então, ali na minha receita, na nossa receita, é 1 litro de água para 8 folhas de guaco lavadas. É importante lavar bem as folhas. Não usa mais, não tem por que usar mais que 8, porque 8 já é um bom número e ela é um fitoterápico que tem que ter alguns cuidados. Então, não pode ser utilizado por mulheres grávidas, esse xarope, e nem por bebês abaixo de 1 ano. E a gente tem que cuidar também a quantidade. Então, são 3 colheres de sopa 2 vezes ao dia, do xarope pronto. E além do guaco, a gente vai usar gengibre, que é um antibiótico natural, a gente vai usar limão, que ajuda na imunidade, a água para misturar isso tudo e o açúcar para deixar o ponto de fio. Além disso tudo, a gente vai usar o mel, que é um antibiótico também, um antibiótico natural, e eu espero que vocês gostem. A seguir, nós mostramos os ingredientes que serão utilizados para fazer esse maravilhoso xarope. Então, aqui já tem uma água quente, então a gente vai colocar uma xícara de açúcar. Eu peguei o açúcar cristal, mas pode ser qualquer açúcar. E a gente vai esperar essa água ferver. Ó, aí assim que tiver fervendo, eu coloco o suco de 3 limões, que tá aqui, ó, sem a semente. E depois eu vou colocar o guaco, as 8 folhas de guaco bem lavadas, partidas assim. Por que eu vou partir? Porque partindo eu aumento a eficácia, porque as substâncias do guaco vão ficar mais dissolvidas nessa água. Então aqui já tem o guaco, já tem o suco de limão, o açúcar na água dissolvido, né, e já fervido. E aqui eu vou colocar aquelas fatias de gengibre sem a casca e picadinhas bem pequenininho, ó. Tá, gengibre também é importante nesse xarope porque ele também vai auxiliar como antibiótico, como expectorante. E assim, ó, só para explicar por que eu uso o açúcar nessa receita e não o mel direto. O açúcar é o que vai dar o ponto de xarope. Eu vou deixar essa mistura ferver e a gente vai começar a notar que ela vai ficar com fio. No momento que ficar com fio, que eu vou mostrar pra vocês, aí já tá na hora de desligar. Se eu não coloco o açúcar, ele não cria esse fio. E aí daí não vai ficar com o ponto de xarope. Então, olha só, já está há 20 minutos fervendo. E a gente pode notar que ele tá ficando mais escurinho, porque o açúcar tá queimando, né? Mas ainda não tá pronto, porque ainda não tem o fio. A gente vai aguardar criar aquele fio, mais uns 10 minutos. Tá, então aqui notem que ficou bem reduzido o líquido, ó. Ele ainda não formou o fio, a gente tá a 38 minutos, na verdade, fervendo. E ele já tá ficando bem escurinho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou desligar, ó, vou desligar o fogo, vou coar isso tudo aqui e aí eu coloco mel. Por que eu não coloco o mel quando ele tá no fogo ainda? Porque senão o mel, as propriedades do mel, o aroma que sai do mel,
as propriedades antibióticas do mel podem ser alteradas. Então, na verdade, a gente vai colocar o mel depois que a gente tirar do fogo. Então, eu coei, né, o líquido. Nota que ele já tá mais grossinho. Depois, quando ele esfriar totalmente, ele vai ficar mais grosso. E agora eu vou pegar 4 colheres. O meu mel, como hoje tá um pouco frio, o meu mel ele tá meio durinho, mas não tem problema. Agora eu vou dissolver o mel, ó. Tem que ser um líquido morno, nota que ele já tá bem denso, ó. Dá pra sentir que ele tá denso. Eu vou dissolver esse mel. Se for o mel líquido, né, ou se vocês quiserem botar no micro-ondas alguns minutinhos antes, pro mel ficar mais fácil, tudo bem. Só que a gente gosta de dizer sempre é que a gente não pode deixar o mel ferver, tá? Porque o mel perde algumas das suas propriedades. Então, por isso que eu coloquei no líquido morno e não no líquido que estava lá fervendo. Ó, então agora, notem que ele já tá se misturando ao líquido, ó. Ele já tá ficando bem grosso. Passando a colher, a gente percebe, ó, que ele tá bem grosso. E aí, o que que a gente vai fazer? Esse líquido aqui é o nosso xarope. Eu vou deixar ele descansando e depois eu vou fazer o teste para ver se ele não tá muito grosso, tá? Se ele tiver muito grosso, a gente pode colocar um pouquinho de água quente para misturar. Se ele tiver bom o fio, aí tá na hora de tomar, de botar em um frasco e utilizar. Então, a gente já fez o nosso xarope, já deixamos um tempo descansando. E eu vou mostrar pra vocês, ó, a consistência. Olha que linda que fica a consistência. Ela fica que nem um mel e fica bem forte. Então, o que que eu posso dar de dica pra vocês? Como é que eu vou saber quando eu tenho que desligar o fogo? Depois que começa a borbulhar, que foi um pouquinho, né, há pouquinho a gente mostrou. Depois que começa a borbulhar, a gente deixa mais ou menos de 5 a 10 minutos e desliga o fogo, tira o xarope da panela e bota em um outro recipiente para esfriar. Depois que esfriar, a gente coloca o mel e aí espera ficar totalmente frio, que nem o meu está aqui, para colocar nos frascos. Tá, então eu vou colocar nesse vidro, ele já foi previamente esterilizado com água quente, né? E aí eu vou colocando o meu xarope. O xarope tá bem grosso, a gente percebe que ele tá grossinho, né? Então, é essa a consistência ideal. Eu tenho como fazer mais ou menos os 300 ml com aquela nossa receita. Eu vou colocar em um pote, depois vocês podem colocar num pote maior, eu peguei esse pequeno, né? E eu fiz um rótulo bem bonito para botar ali. Por quê? Muitas vezes a gente faz as coisas, né, e depois esquece, ou não sabe quando fez, né, ou dá algum problema. Então, eu gosto de deixar tudo bem certinho, ó. O rótulo, perfeito, xarope especial, modo de usar 2 colheres de sopa 3 vezes ao dia. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, fique à vontade para se inscrever no canal e bom dia!